Torcedor, Rogério Ceni fala sobre a Copa do Nordeste, ele pode prejudicar o esporte, ele quer antecipar jogos, será que ele vai conseguir com o novo presidente da CBF? E eu quero falar aqui, torcedor, que me parece que o esporte está cometendo os mesmos erros da antiga gestão. Essa gestão parece estar cometendo os mesmos erros e com agravante. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Rogério Ceni, ele fala que, eu vou colocar aqui um trecho da entrevista, que o Bahia, na Copa do Nordeste, né, vai ter esse período de paralisação, mas ele diz que o Bahia depois volta para ter a Copa do Nordeste junto com o Brasileirão, junto com o Sul-Americana, junto com a Copa do Brasil, e ele está tentando, vou falar que ele está tentando, vou colocar, antecipar as datas que o confronto primeiro Sport, Fortaleza e Bahia, e se o Bahia passar do Fortaleza vai pegar ou o Sport ou o Ceará. E ele está querendo mexer nessas datas, e eu vou colocar ele falando. E aqui eu vou dizer outra coisa, torcedor. Um erro notório da antiga gestão, que tem acertos, muitos acertos, né? Muitos acertos, né? A contratação de Lucas Lima, renovação com Barleta, tem muitos acertos. Tem erros também, né? Matheus Alexandre, mas tem muito acerto. Atenso que não está sendo aproveitado, mas é uma contratação assertiva. Mas o erro da gestão antiga foi até, eu acho que a pessoa que errou nesse ponto foi o Rafael Campos, que vou explicar para você, tem a primeira janela de transferência e tem a segunda janela de transferências. Elas são extensas e elas são 2 anuais. Mas a CBF abriu uma janela no estadual, que o Sport não aproveitou. Na primeira janela, o Sport teve muitos erros. Matheus Alexandre, não sei o que, para lá. Antônio Carlos, zagueiro, enfim, muitos erros. E muitos acertos também, né? E o time manteve a espinha dorsal do ano passado, que também é um acerto ter mantido. Mas aqui, o erro foi não ter usado de ponto estratégico a janela do estadual. Me lembro muito bem Rafael Campos dizendo, a gente não vai usar, só vai usar a outra segunda janela extensa de transferência, e não usou do estadual. E muitos clubes se reforçaram, e principalmente no gol. O Sport tinha uma carência no gol incrível, e ainda tem, e não usou a janela do estadual para tampar essa carência, para suprir, né, essa carência, né? No estadual não usou, né? Me lembro o Rafael Campos usando essa estratégia, e ele mesmo disse, se vai dar certo ou não deu, né? E tem outros pontos também, zagueiro esquerdo, o Sport não tem, lateral canhoto, tem que melhorar para disputar com o Cairus, lateral direito tem que melhorar para disputar com o Hereda, contratar. Então, agora o mesmo erro, a janela chega amanhã. Eu já vi aqui a cúpula rubro-negra dizendo que mesmo Daniel Paulista tá chegando, eles sabem onde está o buraco. Pior que eles sabem onde está o fumo. E não traz Santos. Santos está aí querendo ser negociável. O Atlético Paranaense negocia o Santos, né? O Vitória da Bahia negocia o Gabriel Vasconcelos, o goleiro lá que tem passagem pela Europa. E o Sport não vai no fumo, onde está o buraco. Os principais buracos são das extremas. É o goleiro, de frente para trás. É o goleiro e o centroavante, que não tem um goleiro que feche a meta, que faça as intervenções difíceis. A Kaique França só está fazendo agora intervenções fáceis, só fazer intervenções difíceis no Pernambucano, eu também faço. E centroavante também não tem, faz gol, o Paciência e o Pablo no Pernambucano eu também faço. A gente não tem centroavante com experiência de Série A, e o Alejandro, que foi de como fala experiência, é você trazer o Santos, que é o goleiro de experiência de Série A, de longa experiência na Série A, no Atlético Paranaense. É você trazer um Alejandro, que foi no ano passado artilheiro da Série A, pelo Vitória da Bahia, tá lá na Rússia, não se adaptou ao clima, não se adaptou a nada na Rússia, tá querendo voltar, e o Sport não vai contratar. Por que o Sport não vai contratar?
Por quê? Porque o Sport está querendo economizar com os novos diretores, essa nova gestão. Não tô dizendo aqui, e eu estou percebendo que ela é pior do que a gestão de Guilherme Falcão. Por incrível que pareça, a gente vai ter, com essa gestão, a gente vai ter saudade de Guilherme Falcão. Pelo menos ele metia o pé no acelerador, contratava. Professor, parabéns pelo triunfo e pela classificação em primeiro no geral, né? É importante. Sim. E é importante também ressaltar que quem quer ser campeão não escolhe adversário. E a chave do lado de cá do Bahia é uma chave toda de Série A. Uhum. Tem o Fortaleza em casa e, se passar, tem Sport ou Ceará. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desses confrontos da Copa do Nordeste. É pesado, sem dúvida nenhuma. Por mais que seja um jogo só, você jogar contra o Fortaleza, contra um Ceará, o próprio Sport, que eu acho que tende a crescer, né? Vem num momento que não é favorável, mas tende a crescer. É sempre difícil. Vão ser confrontos difíceis. Nós até temos aí uma possibilidade, né, de, ao menos o que informaram que pode acontecer, de até antecipar esse confronto antes do início do Brasileiro, dia 12. Então nós também vamos soltar a programação. Nós estamos aguardando para soltar uma programação, porque nós não conseguimos ainda passar para os atletas, né? Dependendo da data, o dia que a gente volta, né? Mas pode acontecer de colocarem para o dia 9, por exemplo, né? Só que para nós é muito pesado, porque nós temos, por exemplo, o Fortaleza tem jogo de semana em semana no início, né? Por não estar disputando a Sul-Americana, já está classificado direto para a Libertadores, não está na Copa do Brasil, então eles têm muitas semanas vagas. Nós não temos, né? E para nós vamos ter que escolher, porque a Copa do Nordeste, ela faz sentido, é muito legal a competição, ela é, né, a maior competição da região, mas ela faz muito sentido quando ela é jogada nos primeiros 4 meses do ano. Depois disso, ela perde um pouco o sentido. É legal você ser campeão? Claro que é legal, mas você tem um Atlético Mineiro no dia 12, você tem o América de Cali no dia 15, você tem, eu não lembro tanta sequência, América de Cali 22, entre isso acho que o próprio Fortaleza, se eu não me engano, lá em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, a competição... Oi? Aí já vem retrô de Copa, e são todos jogos decisivos. Então perde um pouco o sentido a competição quando ela adentra nesse período. Nós gostaríamos de jogar nas datas FIFA, onde nós teríamos um espaçamento e poderíamos nos dedicar mais à competição. Porque se você põe... Fortaleza é um time muito forte. Se você não colocar a tua força máxima, é difícil você competir com o Fortaleza. Aí você tem o Atlético Mineiro. No Brasileiro você não pode largar, porque é o que te proporcionou chegar até aqui. Mas daí tem a Sul-Americana, que é um torneio internacional. Você também quer ter a força máxima. Aí tem o Copa do Brasil. Você não pode ficar fora contra o Retrô. E aí são 9, 10 jogos em 30 dias e não tem. Em algum você vai ter que escolher. Então nós vamos fazer um planejamento dentro do que a gente entende cada vez como mais importante a competição. Repito, a Copa do Nordeste é uma competição muito legal. Mas desde que seja jogada paralela ao campeonato estadual e não adentrando, e principalmente enfiando ela em datas aí que nós não temos um mínimo espaçamento de recuperação para jogar jogos também importantes como Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Tá entendendo? Agora, essa gestão aqui tá querendo economizar para mostrar, para dizer que é profissional no ADM, no administrativo. E a gente vive de futebol. E a gente vive de contratações. E todo mundo, até Yuri Romão, sabe que a gente precisa de um homem que faça gol e precisa de um homem que feche o gol. Um homem que feche o gol na Série A e um homem que faça gol na Série A. Um homem que tem experiência de fazer gol na Série A, que é o Alejandro. Tá querendo voltar e o Sport não quer investir. O Sport tem dinheiro. Tem dinheiro para jogar fora. Tem dinheiro para contratar Matheus Alexandre, mas não tem dinheiro no momento decisivo. Torcedor, a gestão do Sport e a cúpula do Sport deveria agradecer essa parada. Porque se Antônio Oliveira continuasse, cara, a gente ia levar... O próximo jogo era contra o Flamengo, que foi adiado. Agora a gente vai jogar contra o Juventude, porque o jogo do Flamengo foi adiado. A gente vai voltar dia 12 de julho contra o Juventude. E a gente tá com os mesmos erros. Lateral, zagueiro canhoto, goleiro não tem, porque se o Kaique França não tem experiência de Série A, tá numa fase triste, que a chutou, entrou. O outro ainda é banco, então tem que trazer o Santos. Tá entendendo, torcedor? Aí o que acontece? O Sport agora só quer dispensar jogador. Torcedor, botaram aí
Tite Ortiz tem proposta de clubes de Série A, porque o cara joga bola, né? O cara joga bola, só não tá tendo um treinador de experiência para o Brasileirão, para encaixar, para otimizar. Como é que você vai jogar bola se a gente não tem um treinador que encaixe um sistema tático, que potencialize os jogadores, que dê sequência? Uma coisa no futebol que se tem, que todo mundo sabe, é entrosamento, para o cara potencializar o seu futebol dentro de um projeto, de uma proposta tática, de variações táticas. Então, cara, o Sport amanhã fecha a pequena janela, que foi um erro. Não, porque eu vi o gestor dizendo, não, isso aí não é pra gente não, é pra gente não, no estadual, na pequena janela do estadual, deveria dizer, não é pra gente não, não é pra gente, e o Fuma entrando, e todo mundo sabe a carência do Sport. O que adianta Daniel Paulista vir, tirar Pepa e botar Daniel Paulista? O que adianta? Antônio Oliveira eu nem conto, que nem treinador pra mim, na minha concepção, esse nem treinador é. Aqui pro futebol brasileiro, Antônio Oliveira não é treinador. Ele pode ser, ele é o estilo retranqueiro da Europa, lá de onde ele é. Mas daqui do futebol brasileiro, não se joga desse jeito com um time de massa, com um time de cobrança. Eu tô falando aqui de Pepa e de Daniel Paulista. O Pepa foi prejudicado, porque na janela do estadual não contratou ninguém, o Sport. Todo mundo reforçou o goleiro, o Bahia reforçou o goleiro. Teve time que encontrou o centroavante, teve time que encontrou um lateral, teve time que são pequenas pontuações. Não é incrível que vai fechar a janela, terça, o Sport não contrata um goleiro, nem um atacante. A gente sabe que não tem goleiro. A gente sabe que Santos vai vir para ser titular. A gente sabe que o Gabriel Vasconcelos, que tem grande passagem na Europa, que está no Vitória na reserva, vai vir para ser titular. A gente sabe que Alejandro, que sabe fazer gol, vai vir para ser titular, porque não tem centroavante, paciência, não é. E o Pablo também não é. Não é centroavante de fazer gol, não é centroavante artilheiro para uma Série A. Então é isso aí, torcedor. Então, estão querendo dispensar Tite Ortiz. Cara, estão dispensando o Leni Lobato, o Tite Ortiz, o Di Plácido, só estão dispensando. O Arthur Souza, que é fraco, mas estão dispensando. Se você tá tirando, você tem que trazer, e com urgência. Mas não, a gente parece que o Sport está começando uma pré-temporada de janeiro. A gente não vai para um Brasileirão na 13ª rodada, 12ª rodada, 12ª rodada, né? Pro Sport. A gente não vai não, a gente vai para um estadual pernambucano, tranquilo, maré baixa. Então é uma pré-temporada de tranquilidade, não, é pré-temporada de urgência. Não o contexto e a motivação que os dirigentes estão colocando nisso aí traz Daniel Paulista numa mansinha. É prejudicar Daniel Paulista porque você não tem goleiro e você não tem atacante. E Daniel Paulista vai quebrar a cabeça, feito o Pepe, e não vai resolver. Então precisa de peças fundamentais. Isso é notório, isso todo mundo sabe, né? Mas quem está com a chave do clube, né? Quem está com a caneta para autorizar, cara, vive no contexto que eu não estou entendendo esse contexto, né? O contexto é de urgência, o contexto é de pressão, o contexto é desesperador. Mas parece que estão vindo de uma férias, vai começar o Pernambucano, Copa do Nordeste, mas não é. A gente vai para um tora-tora com o Juventude. Se perder para o Juventude, voltando com o Daniel Paulista, já queima o Daniel Paulista, porque o Juventude é um candidato direto para o rebaixamento. E está muito na frente do Sport. É isso aí. Valeu, torcedor do Sport. Alô, torcida rubro-negra. Estou aqui gravando esse vídeo para mostrar a alegria que estou, a satisfação que é, mais uma vez, poder estar vestindo a camisa rubro-negra no comando técnico da equipe. Equipe onde nós construímos histórias inesquecíveis juntos. E mais uma vez nós estamos aqui para escrever novamente essa trajetória. Uma trajetória que temos inúmeros obstáculos pela frente, desafios enormes, mas que já provamos que juntos podemos superar qualquer desafio. Contamos com a ajuda, com a presença, com o apoio de todos nessa caminhada longa que teremos pela frente, mas mais uma vez podemos escrever novamente uma história vitoriosa no nosso clube. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.